Capítulo 2. Dos conceitos e das definições. Artigo 3º. O quadro de pessoal é o conjunto de cargos públicos de provimento efetivo e de provimento em comissão do conjunto dos órgãos ou de um órgão ou de uma entidade de administração pública municipal. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos públicos de provimento efetivo e de provimento em comissão do conjunto dos órgãos ou de um órgão ou de uma entidade de administração pública municipal. Explicação. O quadro de pessoal inclui todos os cargos permanentes e temporários em um órgão ou entidade pública municipal. Artigo 4º. Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, com denominação própria, criado por lei, cometido a determinado servidor, número certo e remuneração específica a ser paga pelos cofres públicos, acessível a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, com denominação própria, criado por lei, cometido a determinado servidor, número certo e remuneração específica a ser paga pelos cofres públicos, acessível a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Explicação. Um cargo público é uma posição com tarefas e responsabilidades específicas, criada por lei. Esse cargo tem um número fixo de vagas e um salário pago pelo governo. Pode ser ocupado por brasileiros e estrangeiros, desde que atendam aos requisitos legais, e pode ser para um emprego permanente ou temporário. Parágrafo 1º. Cargo de provimento efetivo é aquele para cuja investidura é exigível a aprovação prévia do ocupante em concurso público de provas ou provas e títulos. Cargo de provimento efetivo é aquele para cuja investidura é exigível a aprovação prévia do ocupante em concurso público de provas ou provas e títulos. Explicação. Para ocupar um cargo de provimento efetivo, a pessoa precisa ser aprovada em um concurso público. Parágrafo 2º. Cargo de provimento em comissão é o que só admite provimento em caráter provisório, sendo declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Cargo de provimento em comissão é o que só admite provimento em caráter provisório, sendo declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Explicação. Um cargo de provimento em comissão é temporário e é preenchido por escolha direta. É usado para funções de liderança e assessoria. Título 2. Do provimento. Capítulo. Das disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Gozo dos direitos políticos. Gozo dos direitos políticos. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Regularidade com as obrigações militares e eleitorais. Regularidade com as obrigações militares e eleitorais. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Idade mínima de 18 anos. Idade mínima de 18 anos. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, de acordo com prévia perícia médica oficial. Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, de acordo com prévia perícia médica oficial. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Habilidade legal para o exercício de profissão regulamentada. Habilidade legal para o exercício de profissão regulamentada. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Idoneidade moral. Idoneidade moral. Em resumo, são requisitos básicos para investidura em cargo público. Nacionalidade brasileira. Gozo dos direitos políticos. Regularidade com as obrigações militares e eleitorais. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Idade mínima de 18 anos. Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, de acordo com prévia perícia médica oficial.
Habilidade legal para o exercício de profissão regulamentada. Idoneidade moral. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo poderão justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. As atribuições do cargo poderão justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Explicação. Dependendo das tarefas de um cargo, podem ser necessários requisitos extras, definidos por lei. Parágrafo 2º. Lei específica, observada a legislação federal, poderá definir os critérios para a admissão de estrangeiros no serviço público do município. Lei específica, observada a legislação federal, poderá definir os critérios para a admissão de estrangeiros no serviço público do município. Explicação. Uma lei municipal pode estabelecer como estrangeiros podem ser admitidos no serviço público, desde que siga as leis federais. Parágrafo 3º. A idoneidade moral será atestada por ato declaratório do próprio candidato, expresso em formulário apropriado fornecido pela administração, sem qualquer referência que fira os direitos individuais da Constituição Federal. A idoneidade moral será atestada por ato declaratório do próprio candidato, expresso em formulário apropriado fornecido pela administração, sem qualquer referência que fira os direitos individuais da Constituição Federal. Explicação. A idoneidade moral do candidato deve ser confirmada por uma declaração pessoal em um formulário oficial, sem violar os direitos garantidos pela Constituição.